E a caminho do debate das rádios, fazemos agora uma mini edição especial do Fora do Baralho e para isso já estão connosco a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conrari e também o Jorge Fernandes. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho. Muito bom dia aos três ases. Daqui por 2h30 vai começar o último debate com todos os líderes partidários, com assento parlamentar, todos menos André Ventura. Bom dia, Susana. O que é que esperas deste debate? O que é que pode ajudar a perceber? Bom dia, Carla. Eu acho que o que era mesmo importante era que começassem a discutir mais políticas. Enfim, já fizeram isso na segunda parte do debate da RTP, que na verdade foi a maior, não é? Portanto, já se falou bastante de políticas, mas eu acho que esse continua a ser aqui o parente pobre, ou seja, de alguma forma ficamos todos reféns da questão da viabilização dos acordos e dos governos, que é uma questão importante, atenção, mas que eu acho que os líderes já deixaram claro que não nos vão querer esclarecer nesse ponto, e eu acho que ainda há debates muitíssimo importantes que têm estado completamente alheios debates no sentido de debates de política, não de frente a frente, não é? Portanto, ainda há temas muito importantes de discussão para o futuro do país que têm estado completamente aliados desta miríade de debates que nós já tivemos. Olha, a defesa, quer dizer, nós estamos com as eleições americanas à porta, sabemos o que é que pode acontecer. O Trump mandou o Putin invadir-nos, claro que, enfim, eu não tenho certeza que o Putin queira vir até esta ponta da Europa, mas Portugal ainda não está nos 2% e gostava imenso, nos 2% do PIB gasto em defesa, gostava imenso que se falasse sobre isso, gostava muito que se falasse muito mais sobre educação, embora eu deva dizer que isso para o final dos de frente a dois se foi falando mais, mas ainda assim continua bastante aquém sobre o investimento em ciência, sei lá, há tanta coisa que é importante. Olha, sobre a água, como é que nós vamos fazer para lidar com a escassez de água num país em stress hídrico? Carla, é tão frustrante andar, eu não quero, não lhes perguntem, por favor, nem mais uma vez quem é que vão apoiar, ainda por cima a Ventura não está lá, portanto, esqueçam isso. E vamos realmente ver o que é que esta gente tem a propor para resolver os desafios do país. Era o que eu gostava de ouvir hoje. Políticas concretas. Portanto, Luís, também te parece que se tem perdido muito tempo a discutir cenários pós-eleitorais, faltando medidas e faltando conhecer melhor o programa de cada um dos partidos que vai a eleições, que se apresenta para 10 de março? Eu confesso que aqui tenho algumas dúvidas, ou pelo menos discordo da Susana. Eu, honestamente, acho que nós conhecemos as políticas de cada partido, quer dizer, nós sabemos mais ou menos o que é que cada um defende, nós conhecemos a ideologia de cada um e, portanto, nós estamos mais ou menos a par e sabemos o que é que o que é que distingue o PS, o que é que distingue o PSD, o que é que distingue um PSD apoiado pela Iniciativa Liberal do que distinguirá um PS apoiado pelo Bloco de Esquerda. E, de facto, eu acho que para estas eleições a questão da governabilidade é, de facto, a grande incógnita e, portanto, não acho que se tenha perdido demasiado tempo. Concordo com a Susana num ponto, que acho que neste momento os líderes já esclareceram o que queriam esclarecer e, portanto, insistir com eles é chover no molhado. Portanto, acho que a posição de todas as posições estão claras, todos os cenários estão claros. O único cenário onde não é claro é o que é que acontece se o PS for o partido mais votado, a AD ficar em segundo e a maioria for de direita. Pronto, este é o único cenário a que Montenegro não responde. Pronto, mas não vai responder, acabou-se, não há grande volta a dar a isso. E portanto, esse tabu, como já está a ficar designado, vai continuar até o dia 10. Jorge, Carla, mas sim, diz, Susana. Eu concordo exatamente com o Luís, eu acho que seria extraordinário nós termos um mapa completo da estratégia. Com todas as opções. Agora, como já percebemos que isso não é possível, acabou-se, não é? Não vale a pena darmos a bater nesta tecla que não nos vai levar a lado nenhum. E vai ocupar tempo destas 2 horas que estão previstas para o debate, que não vai ter, Jorge, que não vai ter André Ventura. O Chega alega que Ventura vai estar em campanha pelo norte do país. Isto, a não participação de Ventura num debate nestes moldes, beneficia ou prejudica? Bom dia, Carla. Bem, eu não acho que tenha propriamente, não acho que seja muito consequente. Acho que acima de tudo mostra um certo sinal da sua perspectiva sobre a democracia, até porque, convenhamos, enfim, numa arruada qualquer ou num qualquer comício, pode-se chegar a meia dúzia de pessoas, enfim,
ponto de vista figurado, enquanto num debate, mesmo sendo da rádio, não tem as mesmas audiências que tem a televisão, enfim, a possibilidade de chegar a uma audiência muito maior é outra. E, acima de tudo, o que eu acho que é importante num debate é a possibilidade de ser confrontado com outros pontos de vista, é a possibilidade, no fundo, de ser escrutinado por outros candidatos, de ter ali enfim, Pedro Nuno Santos, ou qualquer candidato de esquerda, ou mesmo candidatos de direita, a dizer, bem, isso não é assim, o senhor está a mentir, ou esta medida não pode ser aplicada, ou isso é inviável, e, portanto, acima de tudo, o Chega está a apostar numa campanha, que é uma campanha inteligente e bem feita, quer dizer, do ponto de vista da maximização dos votos, o Chega está a apostar numa boa campanha, que é, não sei se as pessoas têm noção disto, mas eu tenho tentado seguir um bocadinho pelo YouTube e pelas redes sociais. O Chega tem um verdadeiro exército de pessoas, muitas delas desconhecidas do grande público, eu próprio não as conheço, mas que têm, enfim, uma atração bastante forte nas redes sociais e que estão a fazer passar a mensagem de uma forma muito eficaz. Portanto, do ponto de vista eleitoral, estes debates, na verdade, significam relativamente pouco por aventura. Agora, estas pessoas que estão nas redes sociais a fazer campanha pelo Chega, ou mesmo quando o próprio partido anda digamos, em comícios, são coisas unilaterais, digamos assim. O partido tem a sua mensagem, mas não é confrontado com nenhum tipo de escrutínio ou ideias contrárias. E, portanto, a sua ausência do debate, para mim, o ponto mais negativo é mesmo esse. No fundo, é esconder-se, enfim, deixar de dar aos adversários uma oportunidade de escrutinar o partido e de escrutinar as suas ideias. Sobretudo se falar em propostas concretas, a verdade é que partimos para esta campanha eleitoral com as sondagens a mostrar muitos indecisos e também ainda com a questão do voto útil pouco clara. Onde é que pode estar o voto útil à direita ou à esquerda? Susana, isso pode ficar mais claro, mais definido nos próximos dias ou já esta manhã? Acho que já esta manhã, certamente que não, até porque, repara, para tu perceberes esta questão do voto útil, tinhas que perceber a tal geometria do tal mapa, não é? De que estávamos a falar. Tínhamos que perceber o que é que cada partido vai fazer com o nosso voto caso enfim, nas diferentes configurações, não é? Se ganhar a quem se poderá aliar sozinho. Okay. A quem é que se pode aliar e em que configurações, não é? Porque há aqui questões importantes que eu julgo que Pedro Nuno Santos, no debate de sexta-feira, por uma vez, ele enumerou as diferentes situações estratégicas de maneira bastante clara. Mas enquanto todos os outros, e designadamente Luís Montenegro, não o fizerem, é muito difícil perceber o que é o voto útil. Por outro lado, eu considero que quer dizer que é também estarmos aqui sempre a falar do voto útil, de uma certa forma, também desvirtua a mensagem dos partidos mais pequenos, que alguns deles têm estado com bastante, enfim, que trazem elementos importantes ao debate, não é? Como o PAN, que traz todo o tema do ambiente, que eu acho que é importante. O animalismo eu tenho bastante menos simpatia, mas o LIVRE, que é um partido, por uma vez temos um partido de esquerda, verde, mas ao mesmo tempo europeísta, que também é como o Jorge, aliás, já escreveu aqui há uns tempos, era algo que nos fazia falta no panorama político nacional. Eu também acho que o voto útil está um bocadinho contaminado, porque no fundo o atrator natural do voto útil à esquerda, que é o PS, neste momento, traz bastantes anticorpos por causa da própria crise política, não é? Portanto, nós não nos podemos esquecer que o que nos trouxe até aqui foi um PS de alguma forma desmoronado, não é? Portanto, foi um governo que se desmoronou à nossa frente, e portanto eu não sei se o voto útil vai ser uma força muito importante nestas eleições, mas acho que o Jorge até é uma pessoa se calhar mais competente do que eu para falar sobre isso. Jorge, com a tua competência técnica para falar do voto útil, como é que ele pode ser lido ou pensado, sabendo nós o que sabemos nesta altura, que são os estudos, as sondagens e os estudos de opinião?
Não, eu acho que desta vez provavelmente é um momento da democracia em que há menos incentivos para haver voto estratégico à esquerda. Pelo seguinte, quer dizer, sabemos desde 2015, pelo menos, apesar de Montenegro manter esse tabu sobre o que fará num cenário em que, apesar de não ganhar, há uma maioria de direita, bem, aquilo que sabemos desde 2015 é que fundamentalmente Portugal começou a funcionar num sistema de blocos, o bloco de esquerda e o bloco da direita. E, portanto, neste momento, um eleitor de esquerda, acima de tudo, tem que estar preocupado em que, bem, se quer que a esquerda esteja no poder, e de resto Pedro Nuno Santos já foi absolutamente cristalino quanto a isso, quanto à sua, enfim, à sua viabilidade e assim, e quase até o seu desejo de fazer um governo com os partidos à sua esquerda. Acima de tudo, um eleitor de esquerda tem que estar preocupado com o bloco da esquerda, portanto, o conjunto de partidos da esquerda, e terem mais um deputado. Não confundir o bloco da esquerda com o bloco de esquerda, está bem? Ou a estrada, a beira da estrada com a estrada da beira. Exatamente. Não, e portanto, acima de tudo, eu penso que a pressão para o voto estratégico nestas eleições é muitíssimo mais baixa do que em qualquer outra eleição. O que não é necessariamente mau para o PS, precisamente, porque Pedro Nuno Santos, acho que já ficou absolutamente claro que mesmo que o PS fique em segundo, mas desde que a esquerda como um todo tenha os deputados suficientes, ele formará governo. E, portanto, sob esse ponto de vista, os partidos da esquerda estão bastante tranquilos quanto ao voto estratégico. É claro que depois há o tipo de considerações, enfim, eleitores que estejam em distritos em que os seus partidos, em que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, ou a CDU, ou o LIVRE, não sejam competitivos e, portanto, aí pode fazer sentido votar à esquerda e concentrar os votos no PS. Mas nos grandes distritos, do ponto de vista eleitoral, votar é perfeitamente... Acho que os partidos à esquerda têm a eleição mais tranquila que em muitos anos. Ou seja, é quase, para um eleitor de esquerda, é quase indiferente o partido em que vai votar, porque se votar à esquerda está a contribuir para uma solução governativa, se conseguirem a maioria no Parlamento, é isso? Sim, Carlos, penso desculpa, que sim. Penso que esse é o raciocínio. Sim, Mas, quer dizer, não é nada indiferente, não é? Estás a contribuir para ter determinadas ideias que te representam mais ou menos no Parlamento e que depois, a haver essa solução de esquerda, ou sobretudo se tiver de haver uma oposição de esquerda, porque haverá um governo de direita, termos essa representação de ideias, de ideais, de políticas em São Bento, é bom, portanto não é nada indiferente. É indiferente do ponto de vista estratégico, mas não é nada indiferente do ponto de vista da representação das ideias e das políticas. Porque ainda assim, claro que programaticamente são partidos diferentes. Luís, não sei se queres falar, ainda acrescentar alguma coisa à questão do voto útil, mas deixa-me colocar-te aqui o dado que a Universidade Católica na sondagem de sexta-feira mostra, que há 17% de indecisos. O que é que isto nos diz sobre a campanha? Em relação ao voto útil, quer dizer, eu concordo com a análise que foi feita para a esquerda, mas para a direita isso não é verdade, não é? Portanto, uma coisa que Montenegro deixou clara é que só será primeiro-ministro se a AD for o partido ou for a coligação mais votada. E, portanto, isso já põe aqui alguma pressão sobre os eleitores da direita que queiram ter um governo de direita. Agora, o que aqui é interessante é que me parece que isto penalizará mais a IEL do que o Chega, porque o eleitorado do Chega está um pouco acantonado. Em relação à pergunta que tu me fazes sobre os indecisos, é sempre muito difícil de ler os dados sobre os indecisos, porque são pessoas que não estão enormemente convictas daquilo daquilo em que vão votar e, portanto, também respondem qualquer coisa nos inquéritos. Mas eu acho que isto o que mostra para já é que tantos indecisos, a eleição está muito longe de estar ganha para qualquer lado. E não faz sentido haver quaisquer euforias. E isto, já agora, favorece o voto útil. A ideia de que a eleição está renhida favorece o voto útil. E favorece também a participação eleitoral. Mas uma coisa aqui que me parece que é interessante, ou que pode ser interessante, é a luta pelos eleitores do centro. E nesse sentido, se calhar trazer à liça assuntos como o investimento em despesas militares ou a NATO, pode ser uma forma de Luís Montenegro assustar os eleitores do centro com a possibilidade de uma coligação à esquerda que envolva o Partido Comunista e até o Bloco de Esquerda. E é um assunto em que eu me tenho admirado
que o PSD tenha deixado de morrer, porque este é obviamente daquelas situações em que uma coligação de esquerda, um bloco da esquerda se torna mais frágil. Nós temos no bloco da esquerda partidos anti-NATO, numa altura em que existe uma enorme incerteza internacional e estamos a falar de guerra e de Rússia. Portanto, acho estranho que Montenegro não aproveite este tema para poder perguntar aos portugueses: ouçam, é nisto que vocês querem votar? Em pessoas que têm este discurso anti-NATO, anti-defesa europeia e pró-russo? Talvez queira ir por aí. Quando estamos de facto aqui na fase da campanha e da apresentação de propostas, será, Jorge, que os líderes, sobretudo dos dois principais partidos, da coligação AD e do Partido Socialista, o discurso tem que ir para o chamado centrão? Eu concordo que claramente, quer dizer, quer Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos têm que apelar ao centro. Eu só queria dar aqui um ponto em relação a isto que o Luís estava a falar da NATO. Bem, eu não discordo disto do ponto de vista programático e do ponto de vista um bocadinho mais abstrato. O problema que haveria nisto, aliás, é de resto o debate, os termos do debate que estão a existir na Europa e também um bocadinho nos Estados Unidos, é o seguinte: é quando se Luís Montenegro fosse por aí, pode fazê-lo do ponto de vista dos princípios, etc., que é fácil para Pedro Nuno Santos defletir. Aliás, António Costa já o fez em 2015, dizendo: bem, isso fica de fora dos acordos com o PC e com o Bloco. Mas é que não pode ficar de fora agora, Jorge, estamos em guerra. Em 2015, se alguém falasse da ameaça de Putin, era ridicularizado. Não, eu não discordo disso. Hoje não faz sentido, não é? O problema disso é a Europa está sob uma enorme pressão para subir os orçamentos da defesa, etc. O problema é que Portugal, quer dizer, se houver um debate inteligente sobre isto, ou se Pedro Nuno Santos quiser apertar, passa aqui com o Luís Montenegro, dizer bem, sim senhor, vamos cumprir os compromissos internacionais, a NATO e tal, mas isso significa cortar em algum lado, não é? Significa cortar no Estado Social. Estamos a falar de 0,5% do PIB, um pouco mais acima de 0,5% do PIB. Sana, mas isso... Jorge, acho que há outra coisa que estás a desvalorizar, desculpa lá. Estás a desvalorizar o aspecto emocional. O PCP está como está nas sondagens muito por causa da sua posição relativamente à Ucrânia. É verdade. Isto mostra que há uma grande repulsa à esquerda em relação ao PCP neste assunto. Portanto, trazer este assunto à liça, ao mesmo tempo que se diz, e vejam, é com este senhor que se querem coligar, isto é um mas eu acho que isso funciona agora. Eu acho que a questão, tentar trazer, por exemplo, o tema da defesa e o aumento da defesa, e eu percebo que, e vocês têm razão do ponto de vista racional, dizer, bem, isto é só 0,5% do PIB. Agora, não desvalorizem, digamos, o quão assustadas rapidamente as pessoas podem ficar num discurso simples da esquerda de, bem, reparem, estes senhores querem cortar nas pensões, na saúde, na educação, para ir a correr meter dinheiro em tropa, em balas e em tanques. Portanto, isso equivaleria à esquerda dizer que não ia cumprir os compromissos com a NATO. Achas mesmo que o PS vai ter sei, mas quer dizer, mas uma coisa é quando estamos a falar de... Aí sim, aí podíamos chamar, aí o Pedro Nuno Santos nunca mais perderia a imagem de radical, se ele começasse agora a pôr em causa isso. Que é uma coisa que ele está, é uma imagem que ele está a tentar limpar. Jorge, eu também acho que isto faz parte do papel dos políticos, e é por isso que temos uma democracia representativa, dos políticos responsáveis, fazerem uma certa pedagogia daquilo que está a acontecer. Quer dizer, a defesa da integridade territorial é o principal papel do Estado. Sem isso não há nada. Sem isso não há Estado social, não há educação, não há investimento em ciência, não há alterações climáticas. Toda a vida acabou-se. Calma, mas o ponto aqui é que, os partidos moderados viessem trazer isso para o debate e fazer essa pedagogia. Mas eu estou de acordo com vocês, e é evidente que para pessoas como nós, enfim, eleitores, se quiseres um bocadinho mais informados, enfim, mas para o eleitor médio, se vocês quiserem, eu acho que há um conjunto de fantasmas, e de resto podemos falar de outro tipo de fantasmas. Quer dizer, reparem uma coisa, o PS está a fazer uma campanha em que afirma que o PSD vai cortar pensões, ou enfim, não é, mas
há esse fantasma das pensões. O tempo da antena que o PS lançou ontem começa e passa os primeiros 30 segundos que eu contabilizei a falar do Passos Coelho, que cortou pensões. Quer dizer, nós estamos num contexto radicalmente... É profundamente desonesto comparar o contexto económico, político e, quer dizer, as pressões internacionais de 2011 e 2024. Não há nenhum partido neste momento que vá cortar pensões. Isso não significa que, do ponto de vista eleitoral, e aqui liga-me também à questão da defesa, não se possa jogar esta cartada para tentar assustar o eleitorado. O eleitorado não vai ler, não vai saber, não, quer dizer, a NATO é um compromisso de X, isto representa pouco no PIB, não é propriamente um perigo. Percebem? Quer dizer, há esta questão puramente racional e factual e depois há a questão emocional e a questão de conseguir passar a mensagem durante a campanha. Este dado que o Jorge trouxe aqui ontem da campanha do tempo de antena do Partido Socialista com António Costa e das referências que ontem marcaram também os debates sobre o risco da AD vir cortar pensões e Luís Montenegro vir garantir que nem um cêntimo tirará nas pensões, será que quer dizer, Luís, que é mais fácil ir buscar os fantasmas do passado do que falar de coisas concretas, como os desafios da defesa neste momento? Eu acho que este é um ponto interessante. Eu acho que este é, aliás, um dos pontos em que há uma fragilidade do PSD quando traz o José Sócrates para cima da mesa e o PS responde com Passos Coelho. Para já isto é tremendamente injusto com Passos Coelho, evidentemente, porque José Sócrates é um bandalho. E, portanto, não há qualquer tipo de comparação. Mas a verdade é que os portugueses já não penalizam o PS por causa do José Sócrates. Já houve 3 eleições, deram vitórias ao PS, ou pelo menos no primeiro caso deram governo ao PS, e, portanto, esse assunto está arrumado. Enquanto que Passos Coelho é um assunto que não está arrumado, porque esse fantasma paira aí. Todos nós sabemos que há uma grande parte da militância social-democrata que ainda sonha com o regresso de Passos Coelho. E, portanto, eu acho que essa também era uma fragilidade da campanha do PSD que Montenegro poderá querer resolver rapidamente. Deixar bem claro que não vai sair da liderança, deixar bem claro que o regresso de Passos Coelho não é nada que exista no curto prazo ou no médio prazo e assim afastar esses fantasmas. Mas eu acho que essa de facto é uma fragilidade e acho que Luís Montenegro, ao entrar naquele despique de vocês têm o Sócrates, nós temos o Passos Coelho, fica a perder, injustamente, obviamente, porque o José Sócrates é uma figura muito mais execrável, enquanto que Passos Coelho é uma figura absolutamente respeitável. É injusto, mas voltou como aos Jorge, para o eleitor médio, as coisas são o que são. Susana, Sim, um último comentário, sim. O boato, não há não sei se não sabemos se é um boato ou não, provavelmente nem será, aliás, mas que se lançou no espaço público e que condicionou um bocado nestes últimos dias, que é aquela história das negociações secretas, que até foram confrontar o Ventura, depois o Ventura faz aquele esgar dele, que no fundo deixa a dúvida, porque é aquilo que lhe interessa. Portanto, dizia eu, o boato das negociações secretas entre o Chega e o PSD, digamos, nas costas do Montenegro, feita por, vou aqui recuperar uma palavra cavaquista, por barões do PSD, é problemático para Luís Montenegro. Eu acho que isso é de facto um dos calcanhares daqueles dele neste momento, é que ele aparece como um líder a prazo para muitas pessoas, ou seja, eu tenho falado com muitas pessoas, não necessariamente do espaço do PSD, mas enfim, pessoas moderadas de esquerda, que de facto mas isso não interessa para nada, o não é não do Montenegro não interessa para nada, porque no dia em que for preciso o PSD livra-se dele e vai buscar alguém, designadamente o Passos Coelho ou outro. Eu acho que realmente era bom Montenegro matar esse problema pela raiz, mas não sei muito bem como é que ele pode fazê-lo, não é? Porque há muita gente há muita gente a falar com os meios de comunicação social a dizer o contrário do que ele diz, objetivamente. Esta ideia do boato das negociações secretas não veio de uma mosquinha. Que é uma campanha suja por parte do PS, Susana, desculpa. José Verde, José Luís Carneiro a dizer, eu sei que, enfim, não é propriamente jogar limpo. Jorge, eu não tenho nada a certeza que não haja pessoas do PSD a superar o mesmo tipo de mensagens, desculpa lá, porque de facto há muitas pessoas do PSD que são contra a ideia de
Montenegro do não é não. Eu não estou a dizer que o PS... Obviamente isto serve o PS e, portanto, o PS está a cavalgar. Eu acho isto tudo muito sujo e gostava mesmo que o Montenegro pudesse procurar levar a sua do não é não à avante. O Montenegro não pode fazer nada, porque o Montenegro não controla, eu concordo contigo, o Montenegro não concorda totalmente, não controla, completamente o partido, e haverá pessoas dentro do partido que estarão interessadas. Não venhas a dizer que isto é só do PS, porque é pouco provável que assim seja, aliás, não é? Não, eu acho que pode haver pessoas, digamos, nos bastidores a fazer isso, mas quem está... O Montenegro controla parcialmente, porque mesmo que perca as eleições, ele se não quiser não sai no dia a seguir. Não, é verdade, há aqui muita... Há todo um conjunto estatutário há todo um conjunto de regras estatutárias para a substituição do líder, que se ele fizer fim a pé, simplesmente não é possível mudar de líder em tempo útil, não é possível mudar de líder em tempo útil para simplesmente encontrarem outra solução. Muito bem, vamos ter, e vocês, usados, vão ter a oportunidade de continuar este debate já com dados saídos do debate desta manhã na rádio. Susana Peralta, Jorge Fernandes e Luísa Aguiar Conraria, muito obrigada por terem estado neste mini Fora do Baralho, mas mais logo a partir das 7 da tarde, usados voltam a encontrar-se, aí sim, com o Joker Vanessa Cruz. Bom dia.